Então João chega nesse ponto e diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Alguns estão narrados em Mateus, Marcos e Lucas, outros não estão narrados em lugar nenhum, nem aqui em João. E ele vai explicar por quê. Que não estão neste livro e, eventualmente, não existe livro nenhum, nem a soma de livros que pudessem contar essa história inteira. Cada dia de Jesus dava um compêndio. Cada cura de Jesus, se a gente acompanhasse as figuras implicadas e as consequências familiares e as transformações e as metamorfoses, seriam compêndios e compêndios de fatos singulares. E no dia dele cabiam milhares de coisas inacreditáveis. Eram rodamuinhos de milagre, eram tufões de graça, eram dilúvios de amor. Aí vem João e diz, estes sinais, todavia ou porém, que estão aqui no meu texto, no meu livro, foram registrados, foram escritos para que creiais, esse é o objetivo. Isso aqui tudo que eu escrevi tem um objetivo. E o objetivo é um só. É para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Cristo eterno que se historificou e se manifestou em Jesus. Jesus é o Cristo absoluto, pleno, definitivo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como João diz também, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que morou conosco, que se acampou entre nós e nós vimos a sua glória, vimos a sua majestade, vimos o brilho eterno de Deus na face dele. Estes, porém, que eu separei, essa sequência, eu fiz questão de aqui colocar pedagogicamente para que saibais, para que creiais que Jesus é o Cristo. Ele propõe não uma fé de crenças, mas uma fé de conhecimento experiencial de Deus em Cristo, em Jesus. O que João está dizendo é tudo que a gente viu ele fazer, ele continua fazendo. Que é o que João diz aqui na primeira epístola dele, no capítulo 1, ele é tão chocantemente explícito a respeito disso, que eu não vou ter preguiça de ler para você, embora tudo isso esteja aqui no meu coração, na minha mente, guardado desde sempre, quando João diz o que era desde o princípio. Olha como ele mantém algumas palavras-chave sempre. Princípio é uma delas. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo. De novo, ele recorre ao logos da vida. Ele morando em Mileto e nas proximidades de Éfeso, na capital dessa reflexão do logos. E aí ele diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada no Cristo encarnado, que nós vimos, tocamos e convivemos. Portanto, o que temos visto e ouvimos, anunciamos, escrevemos, tornamos evangelho, declaração, também a vós outros, aqui de Mileto, da Ásia Menor, gente que nunca viu o que nós vimos, nem ouviu o que a gente ouviu. Eu estou sendo exato na transmissão, para que vós, aí preste atenção, igualmente é a palavra, igualmente é do mesmo modo que, da mesma forma que, com a mesma experiência que nós, com a mesma qualidade experiencial, existencial, para que vós igualmente
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, mesmo nível de comunhão, de percepção, de entendimento. Nós não somos maiores do que vocês, o que nós estamos passando é que para que vocês, no mínimo, nos alcancem e nos superem em consciência, em compreensão, em discernimento, em raiz, em fidelidade e em entendimento crescente, como Paulo diz aos Efésios. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus o Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é o objetivo. Para que creiais. E esse crer é um crer lúcido. É um crer que compreende. Se Jesus fez um sinal, um milagre, havia uma consequencialidade pedagógica, de ensino correspondente. Em tudo que ele fez tem algo que fecha, que conclui. Nada fica solto. Nada é como vocês se acostumaram a não ter. Vocês se acostumaram tanto a não ter o Evangelho que pensam que não ter o Evangelho é Evangelho. Porque não creem que Jesus é o Cristo. Vocês têm uma crença supersticiosa no Jesus poderoso, no super Exu Jesus, no super Espírito, na super luz. É um super Cristo, é um super santo, é um super operador de milagres, é um super. É um super. É alguém que, como diz Paulo, é o contrário do que Paulo diz aos Filipenses. Subsistindo em forma de Deus, julgou que se ele era Deus, era para se manifestar acima de Deus. Porque ele tinha contribuições a fazer ao Pai, melhorando o Pai. Mas Paulo diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em figura humana, em forma de homem, foi reconhecido como figura humana, e como figura humana ele se manifestou como um servo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, para que creiais que Jesus é o Cristo eterno, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que é algo que João captou com pouca gente. Pedro também faz essa alusão e Paulo repete isso recorrentemente. E o Apocalipse também fala disso. Mas ninguém, se o Apocalipse é de João do Evangelho ou se é do João do Apocalipse, o João do Apocalipse, não sendo o João do Evangelho, foi profundamente influenciado pelas palavras-chave do significado teológico e espiritual do que o apóstolo João passou nos evangelhos e nas cartas dele. O objetivo é esse, é que isso produza vida. Um evangelho que não produz vida é apenas uma história fantástica, inigualável, incomparável, a mais fascinante de todas as narrativas inventadas. Como disse Thomas Carlyle, se não foi histórico, a narrativa, todavia, é tão divina que se precisava adorar a mente que concebeu tal obra, porque ela é divina. Mas João sabe que a única maneira do Evangelho se manifestar como verdadeiro é se ele produzir vida na sua obediência. Se pela obediência ao ensino de Jesus nós ficarmos tomados pelo que João mesmo fala, citando Jesus, tomados de vida e de vida em abundância. Uma das ênfases semânticas de João, tanto nos evangelhos como em tudo mais que ele fala, está na palavra vida.
O Evangelho de João começa com vida e termina com vida em seu nome. Vida, vida, para que tenhas vida, vida, vida. A primeira epístola é concentrada em vida. Vida, luz, verdade e justiça são sinônimos. Na primeira epístola de João, em tudo que ele diz, são a mesma coisa. Se você quiser trocar a verdade por justiça, por luz e por vida, elas são a mesma coisa. E elas, durante a primeira epístola, vão sendo alternadas com as mesmas conclusões e realizações de significado na vida. Aí você diz, bom, mas para que a gente não está falando de ressurreição? É porque esse parêntese que João faz aqui, para mim, é de uma importância extraordinária para a gente poder concluir a razão de ser, não só do Evangelho de João, mas dos Evangelhos. Aqui no Evangelho de João, ele nos apresenta antecipadamente uma conclusão de para que serve o Evangelho, qual o objetivo do Evangelho. Por que temos o Evangelho e com que intenção ele nos foi entregue e que poder ele tem e carrega de gerar algo que valha a pena acima de toda filosofia, de todo e qualquer sistema, de todo e qualquer exercício, de toda e qualquer mecânica, de todo e qualquer exercício de respiração, ou físico, ou de mentalização. Tem algo aqui no Evangelho que deixa tudo que de melhor os humanos já desenvolveram no jardim da infância, da concepção. Porque esse aqui não foi nem carne nem sangue que trouxe aos humanos, mas é revelação do nosso Pai que está nos céus, encarnado em Cristo Jesus. É nisso que João crê, é nisso que eu creio, e é nisso que quem diz que é de Jesus tem que crer. Do contrário, pede a conta e vai embora, porque você está perdendo tempo. O Evangelho não vai servir de nada para você. Nem igreja, nem o nome Jesus, nem nada disso tem importância. Se não for para obediência em fé no meio do mundo e prática de obediência em fé através da plataforma do amor, nada disso aproveita. Pode rasgar, jogar fora e ir embora, porque a tua vida já é uma blasfêmia. Se você descrê de tudo isso, é continuidade do que você na prática já faz. Porque você vive só de credos e não de engajamento de vida. E a ressurreição tem que ser concluída com engajamento. É o que Paulo escreve aos Filipenses, quando ele diz para que a gente aprenda pelo Evangelho a manter comunhão com a cruz de Cristo, com os sofrimentos de Cristo. E experimentemos o poder da sua ressurreição. Não é uma história para trazer informação. Eu tenho comunhão com os sofrimentos de Cristo. Estou perdoado, limpo, lavado, pacificado, pronto para tudo, desassombrado e fortalecido pela comunhão com a ressurreição, com o desassombro sobre a morte, com a posse dessa certeza, dessa alegria e do que ela gera de realidade na vida da gente. Eu fiz questão de fazer essa introdução que para alguns pode ter parecido apenas um parêntese, porque no dia de amanhã eu quero me concentrar inteiramente no capítulo 21 até a gente chegar ao final, aqui em João. E aí nós vamos voltar para Mateus 27 para concluirmos a nossa exposição. Mas eu te peço, Jesus, que na simplicidade desse falar de hoje, alguma coisa muito, muito, muito divinamente irresistível tenha penetrado, pervadido, se instalado, se instilado na maior profundidade das nossas consciências, que desperte, levante e acorde o amor
aquele amor que é mais forte do que a morte no nosso coração, o amor que ressuscita dentre os mortos. Realiza isso em nós e fortalece-nos no poder do Evangelho que é vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.